Olá, boa tarde a todos. Sou a Ângela, do Simpacel, Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose do Paraná. Coordeno o programa de logística reversa do setor aqui no estado do Paraná. E hoje a gente vai fazer essa apresentação para vocês com o intuito de debater essas questões que estão a todo tempo surgindo, mudando, afetando as nossas vidas, afetando o nosso trabalho, a nossa sociedade. E a intenção é trazer um pouco desse contexto, mostrar para vocês a profundidade do problema, né, a gravidade, e também já fazer um chamado de como nós podemos nos unir para criar soluções criativas nesse momento tão crítico, tão delicado. Agradeço aos nossos parceiros dessa apresentação, o De Paolo e Panassolo, né, Sociedade de Advogados, parceiro de longa data, sempre conosco, e Marcos Machado, da Capersul, Caperclean, também um grande parceiro, compõe a diretoria, inclusive, do Simpacel. Obrigada, Marcos. Obrigado. A Leila, da Prefeitura Municipal de Curitiba, está à frente aí do programa com os catadores de materiais recicláveis, as associações, realizando um trabalho importantíssimo desde sempre, né? E agora muito mais. E quero dar as boas-vindas a todos que estão assistindo. Aproveitem bastante, façam as perguntas através do chat. Vamos procurar responder a todos. Caso o tempo não seja suficiente, também depois nos propomos a dar retorno para vocês. E agora eu gostaria de convidar, então, o Dr. Alessandro Panassolo para também dar uma mensagem de boas-vindas e iniciarmos a nossa conversa. Obrigado, Ângela, e nosso presidente Rui, do Simpacel, né, sempre muito afetuoso, né, o trabalho de vocês é primoroso e nós somos muito felizes de poder sempre estar em sintonia e em parceria com a diretoria e também com os associados. Eu acredito que todos esses temas que envolvem, né, esse momento atual passam também por uma análise jurídica. Então, o nosso objetivo hoje aqui justamente é olhar esses contornos jurídicos, verificar a possibilidade de revisão, de acordos, de compromissos, de obrigações firmadas com o poder público, considerando, inclusive, esse momento atual. Então, queria fazer essa fala inicial para a gente, depois, na sequência, entrar no detalhe da fala técnica mesmo. Muito obrigado. Eu acho que agora passamos a palavra para a Leila, né, para fazer as considerações, né? Então, Leila, eu queria também agradecer muito a você, a Prefeitura Municipal. Vocês devem estar passando aí também por um novo normal, né? Muitas dificuldades, muitos enfrentamentos, né? E também tem que ter muita coragem para fazer isso funcionar, né? A coleta seletiva, atender bem as cooperativas, procurar adaptar essa coleta, esse cuidado com a embalagem, com o resíduo, para evitar, inclusive, outros problemas relacionados à saúde. Então, eu queria passar a palavra para você fazer as considerações, e, na sequência, já o Marcos também, Okay. que é, né, associado do Simpacel e que sempre está junto conosco e também tem uma atividade intensa e uma experiência que, com certeza, vai contribuir bastante com a nossa live aqui. Muito obrigado. Então, eu agradeço pelo convite, agradeço a Simpacel e agradeço a Ângela. Assim, em nome do programa Eco Cidadão, que é um programa da Prefeitura, realmente a gente está tentando trabalhar da melhor forma possível num momento tão delicado, né? Então, acho que realmente a gente teve muito mais problemas para resolver em relação a essa questão da pandemia, mas na sequência eu vou estar explicando melhor, né, o que a gente percebeu, sentiu junto aos catadores, e primeiramente agradeço mesmo a vocês pelo convite. Marcos, você quer fazer uma fala inicial para depois Bem rápido, iniciar? Bem rápido, Romana? Só agradecer realmente a Simpacel, a presença da Ângela e do Dr. Rui, que sempre nos convida para compor um pouco mais e debater sobre os assuntos relacionados a resíduos e papéis e gráficas, setores papeleiros.
E acredito que realmente, como você disse, nós vamos ter que reinventar o novo, né? Fazer uma situação diferente do que vinha sendo feito, mas de uma forma que seja mais sustentável, eu acredito. E, novamente, deixar minhas congratulações aqui pelo convite e espero responder as perguntas que vão aparecer, né? Acredito que sejam muitas perguntas, as respostas realmente é um tema bem relevante, acredito que é uma situação muito nova para todos aqui que estamos passando, né? Mas espero que esse debate venha a trazer alguma coisa nova para quem está nos assistindo aí. Então, passamos a palavra novamente para Leila. Fique à vontade, Leila, por favor. Tá, obrigada. Então, como eu estava falando, como eu represento o Programa Eco Cidadão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nós trabalhamos atualmente com 40 associações de catadores. O Programa Eco Cidadão ele foi implantado em 2007 com o objetivo de fortalecimento da cadeia da reciclagem, melhoria da renda para os catadores e a inclusão social. Com essa implantação desse programa que ocorreu, aos poucos, gradativamente, a gente foi ampliando o número de catadores e hoje nós temos integrados ao programa 40 associações. 40 associações formalmente constituídas, onde participam cerca de... estávamos com quase 900 catadores, com a questão da pandemia, agora nós estamos com exatamente 734 catadores, alguns saíram, esses 734 são os que estão na ativa, alguns estão afastados e alguns até se desligaram até do programa, acabaram, ficaram no mês de março já afastado e até agora não retornaram, enfim. Nós temos ainda a 41ª associação que fica no SEASA, mas essa associação ela não é credenciada ao Eco Cidadão, ela não passou por um contrato formal, porque ela trabalha com o material reciclável dos boxes do SEASA. Então, com essas 40 que a gente está trabalhando diretamente com o contrato firmado após um credenciamento, nós temos, assim, a maioria na faixa etária de 20 até 40 anos dos catadores, na faixa etária acima de 60 anos, em torno de 15%. E o que a gente percebeu conversando com eles no primeiro momento foi a questão realmente do medo, né? Que todo mundo tá, medo, assustado e tudo mais, e que isso acabou gerando uma dúvida se dar continuidade no trabalho ou não, por estar trabalhando com reciclável que vem de casas, às vezes, de pessoas até assintomáticas. E acabamos, pela prefeitura, deixando com que cada associação decidisse, porque, assim, metade queria trabalhar e metade não queria trabalhar. Então, a gente deixou por conta deles decidirem, mas, via prefeitura, nós íamos garantir, e estamos garantindo mesmo das associações que estivessem fechadas. A gente tem um repasse que passa por tonelada de resíduo recebido no barracão, onde o mínimo são 50 toneladas de material. Então, mesmo que a associação fechasse, como fecharam no início, cerca de 18 associações, o repasse mensal ele continua existindo. E aí eles faziam o rateio desse material, desse recurso. Aí, aos poucos, foram voltando as demais associações e hoje a gente está com 100% das associações funcionando. O que a gente mais sentiu também junto com eles foi a queda no preço do material, principalmente relacionado ao PET e à latinha. Eu acredito, assim, isso é uma opinião minha, que como a maioria das pessoas começou até a se alimentar em casa, e aí gera mais resíduo, e aí com isso, pela quantidade de material mensal mesmo recolhido pela coleta seletiva e pelo câmbio verde, esse aumento foi de 20% a 25%. Nós recolhemos em março uma média de 2.000 toneladas, não é normal para esse mês essa quantidade. Esse mês a gente já esperava umas 1.600 toneladas. Então, a gente acredita que foi em função realmente das pessoas estarem fazendo mais seu alimento em casa, deixa de ir para o restaurante, onde no restaurante esse resíduo não vem para a coleta seletiva, né? Cada comércio acaba dando seu destino. E com isso, logo no início,
diminuiu o número de compradores do material e, ao mesmo tempo, caiu o valor, né, diminuiu o valor de alguns materiais. Alguns mais, o que menos diminuiu o valor foi do papel, a do restante foi até significativo. E aí, aos poucos, foi voltando ao normal, os compradores também foram voltando, e o preço melhorou, não chegou ainda no valor que a gente estava esperando. Geralmente, nessa época que começa a esfriar, o valor até melhora. A gente ainda não está nessa fase da melhora do preço do material. E o que a gente fez também enquanto prefeitura? Nós fizemos algumas orientações, temos feito fiscalização no mês de março, foi feito em todas as sessões, agora em abril de novo, com vídeo, gravando, vendo se o pessoal está deixando o material realmente em quarentena de no mínimo 24 horas, para evitar contaminação. Esse material fica espalhado no terreno ou até dentro do barracão, mas ele tem que ficar espalhado para arejar, e eles jogam daí água sanitária, né, sobre esse material também. E mesmo assim, tem que esperar por 24 horas no mínimo para poder classificar o material. Além disso, nós pedimos para fazer a utilização das máscaras, das luvas, para lavar bem as mãos, toda aquela questão de higiene, né, para ter mais cuidado ainda. E a gente sabe que às vezes é um pouco difícil para eles, porque às vezes eles trabalham muito junto também. A gente pediu para separar, né, nas mesas, quem trabalha em mesa, na esteira para ter um distanciamento maior, enfim, todas essas questões de cuidado. E que também, se tivesse alguém com gripe e tal, ficasse em casa até melhorar por pelo menos 14 dias. Essas orientações foram dadas, a gente continua fazendo os reforços ainda com eles, e a gente tem entregue também para eles, nessa fase que acabou afetando um pouco a renda, a gente tem conseguido bastante doações de máscara, de luva, de álcool gel, tanto da prefeitura, Instituto Lixo Zero, ou do Cine, o Nilo Cine do ILOG. Então, a gente tem conseguido, até de doadores autônomos mesmo, a gente tem conseguido e tem repassado para eles. Então, o que eu acho assim que foi o impacto maior realmente foi na questão do preço e a dificuldade no início dos compradores. Mais ou menos isso. E, assim, o que eu gostaria até de deixar como uma mensagem, assim, até para o pessoal, depois estou aberto, né, para perguntas, é que, se for possível, que as pessoas que queiram auxiliar as associações do ex-cidadão, ou a gente pode passar os endereços de todas via e-mail para quem entrar em contato, o e-mail aqui da Secretaria do Meio Ambiente, ou até através pelo telefone mesmo, né, 3350-8508. As pessoas que querem fazer doação, querem dar um apoio, querem qualquer forma de ajuda, essa é uma das solicitações e mensagens que eu queria dar. A outra, assim, para que quanto mais pessoas puderem passar nos seus grupos pessoais e profissionais, para que as pessoas separem a máscara e as luvas para ser destinadas para o lixo comum, não para o lixo reciclável. Essa quantidade de material tem aumentado cada vez mais. E nós temos feito pedido na mídia, a gente tem feito, passado nos grupos, tem falado com as pessoas que a gente interage também, para que cada um vá passando ao outro, porque a quantidade tem aumentado e muito desses resíduos, e a possibilidade de contaminação para eles acaba também sendo maior. Além disso, a gente continua daí estabelecendo e fiscalizando a questão da utilização dos EPIs pelos catadores. Então, é mais ou menos isso. Leila, obrigada. Obrigada pelas contribuições. Então, a ideia aqui da nossa apresentação é a gente trazer um pouquinho da contextualização, focando nas cooperativas de catadores, né, que é uma forma de entrada de resíduos urbanos industriais, né, para a cadeia da reciclagem, onde as embalagens estão fortemente presentes. Então, representando aqui o impacto no resíduo sólido urbano, né, que é coletado e criado pelo poder público junto às cooperativas. E agora, então, a gente chama uma empresa que também trabalha no setor da reciclagem, com um pouquinho do viés de cooperativas, mas fundamentalmente com o resíduo industrial.
né? Então, passo a palavra para o Marcos, da KWM, Caprisul Waste Management, para que possa também contextualizar essa questão. Lembrando, Oi, pois não. Marcos, desculpa fazer a intervenção, só lembrando Não, que as perguntas podem ser feitas pelo chat e, na sequência, depois das falas, a gente vai estar respondendo. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode fazer pelo chat lá e a gente responde na sequência. Boa tarde a todos, então, né? Eu me chamo Marcos Machado, represento aqui a KWM, a Caprisul Waste Management, que é um grupo empresarial, uma empresa focada em soluções de resíduos, né, e reciclagem, economia circular. A gente está presente em mais de 7 estados no Brasil, com várias unidades próprias de segregação de material, um processo muito paralelo com o que a Leila executa aqui no Ecocidadão. Só a única diferença realmente é que a gente não trabalha com cooperativas de catadores, e sim só com indústrias e comércio em geral, né? Um material um pouco mais separado, um pouco mais limpo do que esse resíduo que vem das residências, né? E atendemos aí vários segmentos nesses 7 mercados que a gente atua, então, são segmentos diferenciados, a gente tem um contexto bem amplo sobre o que está acontecendo nesse mercado realmente, porque nós estamos presentes em vários segmentos diferentes, segmentos que a gente atende hoje como gráficas, que atendem a parte editorial, que fazem as embalagens, tanto embalagens de medicamentos, embalagens de alimentos, né? Montadoras, sistemistas, as empresas que fazem as peças para as montadoras, então atendemos a linha branca também, refrigeradores e etc. A indústria metal mecânica, a indústria de alimentos também, temos bastante atividade nesse segmento, e também de papel e celulose. O que a gente vem notando realmente nesse período todo de Covid-19 é uma retração muito grande na parte de produção fabril, né? Alguns segmentos aí com quedas superiores a 80%, 90%, principalmente as montadoras de carro, né? Se a gente pegar aí em abril, por exemplo, é zero a produção. Todas as fábricas, todas as montadoras nos estados ficaram paradas, fechadas, sem nenhum carro produzido, né? Outros setores, como de alimentos, por exemplo, que a gente atende algumas indústrias, tiveram uma permanência na sua geração de resíduos ou na sua produção muito próxima daquilo que já era executado. Setores como linha branca tiveram uma redução aí em torno de 40% a 45%. Isso também não é só a parte de consumo, foram alguns decretos municipais e federais, principalmente em Santa Catarina, onde a gente tem uma fábrica muito grande e teve que absorver o decreto do estado, né, onde as indústrias poderiam operar, só que realmente com 50% da sua produção, e também ainda a questão de ônibus circular para envio dos funcionários. Isso vai afetando um pouco a produção, e a demanda também, consequentemente, vem junto, né? As embalagens, fabricantes gráficas de embalagens tiveram aí em março e uma estabilidade no mês de abril. Papel e celulose, a gente verificou em março, Ângela, um aumento, isso acho que fica claro para todo mundo, né? Quando entrou o Covid-19, foi uma guerra no supermercado para comprar papel higiênico. Então, no mês de março, a gente teve um incremento aí de algo de torno de 20% superior à média esperada. Em abril, isso já voltou à normalidade. E agora, em maio, nós já estamos prevendo uma queda nesse setor em algo em torno de 20% a 25%, né? Devido a estoques, devido a outros cenários também que realmente impactam nesse segmento, né? Na indústria metal mecânica, houve uma redução muito grande também, devido à parte de peças e implementos, isso para montadoras e diversos segmentos que utilizam esse tipo de serviço. E ainda, como a Leila falou, uma queda de preço na parte da sucata metálica, principalmente, onde você impacta não só no preço, mas também na colocação desse material. Hoje, às vezes, mesmo com a queda de preço, você não tem um comprador. Isso está sendo uma dificuldade muito grande para a gente
estocar material, ter que segurar esse material em pátio, porque às vezes está faltando comprador. A demanda da sucata está inteiramente ligada no Brasil, aqui nessa parte de sucata, principalmente para construção civil e obras, né? A Gerdau, por exemplo, pega a sucata para fazer vergalhão. A obra parou. As vendas provavelmente caíram drasticamente. Não, obras do governo também estão paradas. Isso faz com que sobre muita sucata no mercado e, consequentemente, o preço caia drasticamente. Os pátios estão cheios, né, de sucata. A exportação é um problema no momento também. Você tem um mercado, todos os países aí meio que trancados para algumas atividades. Então, a gente percebe, nesses segmentos que a gente atua, variações aí de aumentos, como também drásticas de queda de produção, né? A gente, nesse período, nós não paramos a nossa operação, até porque a gente entende que ser um serviço essencial à comunidade, principalmente às indústrias que a gente atende. Muitos decretos focaram realmente na parte de comércio, diretamente, shoppings, em lojas de comércio, mas não nas indústrias. As indústrias continuaram operando de forma paliativa, mas continuaram. E esse serviço que a gente presta de gerenciamento de resíduos é fundamental a eles, por mais que seja uma produção menor, mas que gera um resíduo, e a gente tem que estar lá presente para fazer essas coletas e dar a destinação correta àqueles que são gerados por eles, né? E no mês de março, a gente até ficou surpreso com relação a nossas atividades aqui. Nós ampliamos em quase 15% o nosso faturamento. Foi o nosso recorde nos últimos 6 anos. Nós batemos o recorde de faturamento dentro do grupo empresarial que a gente atua, em termos de venda de materiais e serviços executados. Em abril, nós já tivemos uma queda decorrente da paralisação parcial e total de algumas atividades, fechando o mês de abril com 28,5% de queda de volume e de faturamento de materiais que a gente movimenta. Só para ter uma ideia da magnitude desse processo nosso, nós movimentamos algo em torno de 20 mil toneladas mês de material em todas as unidades que a gente atende. Então, é um volume grande de entrada e de serviço, de movimentações. Nós temos aí quase colaboradores dentro das nossas atividades, espalhados nas unidades. Marcos, só para dizer, o teu microfone ficou travado. Destrava ele, se você puder. Isso. Ué, vamos lá, desculpe. Não tem problema. Então, Retoma aí, Ana. Então, onde eu estava, mais ou menos, era na questão dessas paralisações. Nós tivemos um reflexo negativo de 28% aí em mês de abril, né? E devido às paralisações, com certeza, algumas atividades, né? E para o mês de maio, a gente está mais ou menos prevendo uma cópia do que foi abril. Volumes baixos, mesmo com a parcial das atividades, e pegando um pouco o gancho que a Leila expôs, por ser atividades muito paralelas, né, o material em si é o mesmo, acaba sendo o mesmo, as atividades e o cliente é um pouco diferente, mas nós não percebemos fora a sucata de ferro, nós não percebemos reduções de preços. Nós não tivemos aqui nenhum tipo de reduções, porém, o que aconteceu, o que a gente identifica é a falta de consumo. Nós estamos estocando um pouco mais de material, seja o plástico, seja papéis, papelão, devido a algumas fábricas, por exemplo, na área de papel, nós temos algumas situações atípicas no momento, que faz parte do nosso momento agora, a estiagem, a falta de água. Muitas fábricas de papel dependem da água dos rios para geração de energia, estão trabalhando de uma forma alternativa, fazendo energia de modo caro, e isso também impactando no consumo de materiais. Na região nossa do Paraná, eu acho que todo mundo está ciente dessa situação, a água está muito escassa,
isso paralisando algumas fábricas aqui no Paraná e Santa Catarina devido à falta de água para a geração de energia. E isso, a geração não para. A gente, como prestador de serviço, a gente continua dando vazão àquilo que é gerado, porém, tem que ter a outra ponta para fazer o ciclo funcionar. E esse é um problema que a gente identificou muito, principalmente no final de março para o começo de abril, onde eu acho que foi o pico das paralisações, a falta de compradores, Leila. E a questões de preço, realmente, a gente não identificou, fora a sucata de ferro. Alguma coisa pontual, sim, como ela falou, na lata de alumínio, né? Isso tudo é devido à demanda, certeza, não tenha dúvida, né? Uma ponta puxa a outra, as vendas estão baixas, gera menos scrap, e isso tudo vai gerando uma situação lá na frente que vai embarrigando, né? Eu diria assim, né? Mas acredito que já está voltando não a normal, o normal que a gente estabeleceu aqui internamente dentro dos nossos apontamentos é uma normalidade com menos 30% a 40%. Quando tudo voltar ao normal, né, tudo liberado, vacina para toda a população, a gente prevê aí de 30% a 40% menos do que era até fevereiro desse ano. E algumas atitudes, como a Leila falou, para a gente estar atendendo também esses clientes, esses fornecedores nossos, nós tomamos várias atitudes de segurança também, por não poder parar na atividade, da mesma forma, né, orientando, fazendo cartilhas, explicação tanto internas como também para cartilhas para cliente, falando sobre o Covid, falando como tratar melhor o resíduo, o que fazer, como separar, quais são os problemas que isso pode causar na outra ponta. Para os funcionários também, nós adotamos check-up nas portarias de todas as unidades, com termômetro, vendo a temperatura do pessoal antes de entrar para o trabalho, fornecendo máscaras, álcool em gel, material diverso de divulgação e afins, né? Algumas pessoas, principalmente a parte de escritório, em home office, muitas hoje estão fazendo uma troca de turno, um dia sim, um dia não, outras inteiramente em home office. Então, a gente também entende que não pode parar. O parar totalmente é uma situação muito drástica. Nós temos que se cuidar, tomar algumas atitudes de distanciamento e dar continuidade no mínimo possível. A gente é um prestador de serviço e eu tenho que dar continuidade ao trabalho que está sendo executado pelo meu fornecedor, né? Algumas atitudes que nós tomamos no mês de abril, a KWM hoje tem um braço de societário junto com a Mili, que é fabricante de papel higiênico. Nós fizemos uma doação para a Prefeitura de Curitiba, agora no mês passado, de 15 toneladas de papel, sendo esse papel higiênico, papel toalha, lençóis descartáveis para macas de hospitais, sacos de lixo, sacos plásticos de lixo. Fizemos essa doação, foram todas entregues lá na Defesa Civil do município de Curitiba, e foram aí basicamente 15 toneladas, isso é mais ou menos quase 3 carretas de material completas, de material que foram doadas pelo nosso grupo para ajudar a combater a prefeitura a fazer alguma coisa, porque todo mundo gosta de falar, mas acho que a gente tem que executar, né, para poder cobrar alguma coisa. Então, a gente fez essa doação justamente para ajudar a prefeitura a despendiar menos dinheiro com isso e colocar dinheiro onde mais importa, seja nos leitos hospitalares e atender a população mais carente. Esse material vai ser utilizado tanto pela prefeitura, tanto nos hospitais e atendimentos em postos de saúde, como também vão ser doados a comunidades mais carentes, que precisam de material de higiene, principalmente, né? Eu acho que era mais ou menos por aí, um breve relato do que a gente passa e tem acontecido, mas estou, assim, muito otimista para tudo que está ocorrendo, por mais que seja uma situação muito negativa, mas eu acho que o pior já passou. Eu acho que a gente vai ter que se reinventar,
vão ser criadas várias outras atividades que não existiam ou não eram tão fortalecidas, como, por exemplo, esse home office, né? A gente vai ter que conviver mais com isso, e eu acredito que isso realmente seja positivo. Nós vamos ter que pegar, como eu sempre falo para os meus funcionários, toda situação negativa tem um lado positivo. Eu acho que nós vamos reaprender a um modo de trabalhar de uma maneira mais sustentável. Pode ter certeza que isso vai acontecer. As coisas já mudaram, no meu ponto de vista, já mudaram, e o que está acontecendo vai perdurar. Ok? Obrigada, Marcos, pelas contribuições, excelente, muito bom ouvir cada um dos elos, né, que compõem, e aqui a gente ainda está tratando de uma pequena fração, né, isso tem uma escala ainda maior, então é muito importante que a gente possa criar momentos de interagir entre nós para que a gente possa compreender tudo isso de uma forma mais integral, né, de uma forma mais ampla, sistêmica, porque tudo está bastante relacionado. Leila, você gostaria de fazer alguma complementação da fala do Marcos antes de darmos continuidade? Eu acho que sim, Ângela. Eu acho que mais no sentido assim, ele levantou bastante questões mesmo, que mesmo sendo um ramo à parte, né, porque ela trabalha mais com as indústrias, mas tudo isso que o Marcos levantou tem muito a ver mesmo com o que acaba acontecendo mesmo lá com as associações, quando ele fala até do material, das reduções lá que eles têm, que acaba parando um ou outro elo, como você fala, é o que acaba sentindo lá na ponta também com os catadores. É a mesma situação que, apesar deles estarem, queiram ou não, estarem mais expostos, porque, assim, o maior medo é trabalhar com o resíduo diretamente, né, para tocar esse resíduo, né, e que eles estão nesse trabalho, mas que isso está diretamente ligado com a questão da renda deles. E que aí tudo isso que o Marcos colocou também influencia na situação deles enquanto eles têm que decidir trabalho ou continuo. Tenho mais material hoje, né? Que o que a gente sentiu, a única coisa de positivo dessa pandemia, né? Uma delas, o que o Marcos colocou, que a gente está aprendendo a viver de uma forma diferente, de trabalhar de uma forma diferente, a gente passa até a dar valor de algumas outras coisas e muitas coisas na realidade, é assim que a única parte assim que nós percebemos que foi positiva foi o aumento do material, né? Porque a questão assim de hoje a gente ter 40 associações de catadores, onde nessa fase, exceto dezembro e janeiro ali, que geralmente a gente tem um volume bem maior de material, em torno de 2.000, 2.100, os outros meses começa a cair para 1.700, chega a 1.500, e a gente sabe que a tendência é cada vez cair mais, porque nós temos também muitos catadores autônomos que mantêm as suas rendas indo buscar o material na rua, na frente do caminhão da coleta seletiva, o seu veículo melhor ou não tão bom, mas eles também dependem de renda, e a gente sabe que essa quantidade, esse volume de material diminui e estava diminuindo cada vez mais. E agora, com a questão da pandemia, realmente ele aumentou. Por outro lado, como ele colocou, a porcentagem de impacto no valor dos materiais, no caso dos catadores, onde mais afetou, como ele colocou, a parte do alumínio, né, as latinhas, a parte do PET, caiu bastante o valor na hora da venda com o comprador, e também o papel não foi tão significativo, mas esses outros materiais caiu bastante, mas assim, também penso como o Marcos, que eu espero também que esteja já numa fase que a pior já foi, e que a gente realmente também pensa por aí, que a gente tire o melhor do pior, o melhor dessa fase difícil de lidar, né? Isso. Obrigada, Leila. Bom, então, dando continuidade, né, a pandemia, ela chegou sem dar aviso, né, foi muito inusitado, ninguém estava esperando, os impactos são enormes, o tempo que a gente teve para responder a esses impactos da mesma forma curtos, e exigiram de todos os setores muita criatividade, exigiu muita
muita reflexão, né, por parte de cada um que vem sentindo isso no dia a dia. O setor industrial é um dos setores mais afetados, né, pela pandemia. A produção em muitas fábricas diminuiu, tanto pelas medidas de isolamento social, né, proteção de seus colaboradores. Então, num primeiro momento, ninguém sabia exatamente como reagir. Então, a primeira forma foi realmente proteger, né, a integridade dos colaboradores, das pessoas que estavam ali na linha de frente. O impacto econômico, social é enorme, né? A gente não sabe ainda, não tem como vislumbrar quais serão os verdadeiros impactos disso e quanto tempo eles vão durar, mas é bom também ouvir um pouco essas mensagens positivas, né? De uma expectativa positiva a respeito disso tudo. Então, a gente tem a ideia hoje de demonstrar o quanto a cadeia de embalagens, né, o quanto o setor de embalagens, ele é afetado e também afeta diversos outros setores. A gente costuma dizer que as embalagens, elas são um termômetro de mercado. Então, quando a gente começou a acompanhar, bem no começo, quando veio, né, todo o impacto, tudo que poderia acontecer com as pessoas, muitas medidas foram de encerrar suas atividades, né? Parar ou, enfim. Mas no momento do susto mesmo, alguns municípios suspenderam a coleta seletiva. Isso impactou fortemente na cadeia da reciclagem de papel, principalmente de papelão, que é um segmento que utiliza muitas aparas de papel, né? E também outros produtos que que têm uma composição muito grande de apara de papel. Então, o nosso setor sentiu bastante a crise, sentiu bastante o quanto afetou a coleta seletiva, as medidas municipais, que num primeiro momento foram no sentido de proteção, né? Então, com a proibição da coleta seletiva ou da atividade de catadores, e depois isso gerou uma reflexão, muitas vezes impulsionada pelas entidades de representação, o movimento das empresas, né, que anunciaram, né, esse grande impacto. Então, nós do Simpacel, por ser um sindicato patronal, recebemos muitas demandas e estamos acompanhando a forma com que esse impacto vem acontecendo em cada um dos segmentos, e a gente tem muita preocupação a respeito disso, porque, por exemplo, uma indústria de papel, uma indústria de embalagens de papel, ela fornece para diversos segmentos. A gente soube do setor farmacêutico, no setor de distribuição de medicamentos, uma dificuldade enorme de conseguir caixas de papelão. Então, isso ocasionou, inclusive, um atraso na entrega de álcool gel, que era um produto tão demandado pela sociedade. Então, você saber que o álcool, ele estava lá, ele foi fabricado, tinha esse produto no mercado, mas ele não chegou na rede de distribuição por uma falta de embalagem. Então, a embalagem, ela permeia diversos setores, ela tem uma função importantíssima, e é um segmento, né, um setor que já pratica reciclagem, que depende da reciclagem há muito tempo, tanto por empresas especializadas, né, que coletam essas aparas nas indústrias, né, como refis, sobras de produção, como do resíduo sólido urbano, né, que é feito por cada um de nós quando a gente separa corretamente o nosso resíduo e permite que ele possa ser encaminhado para reciclagem. Então, enquanto entidade setorial, a gente vem acompanhando todas essas flutuações com bastante preocupação e também buscando interagir com o setor e auxiliar eles, porque foram ações extremamente diversas, né? Enfim, tem empresas que reduziram drasticamente o seu quadro de funcionários, tanto porque ou perderam clientes, né? Então,
a gente sabe que diversos setores, diversos segmentos estão muitíssimo abalados por essa crise. Por exemplo, o da alimentação em restaurantes, né, alimentação presencial, inclusive com diversas restrições. Por outro lado, aumentou bastante o delivery, né? Então, uma alta aqui num determinado tipo de embalagem e uma queda em outros tipos, né? Então, todas essas flutuações são sentidas fortemente pelo setor de embalagens. E a gente coloca aqui a importância de manter viva a cadeia da reciclagem, né? Manter acesa e trabalhando, operando, inclusive com força total, garantindo a proteção, né, das pessoas que estão, principalmente com o resíduo sólido urbano, pelo risco que representa. E aí a gente também vem congregando diversas iniciativas de parceiros, órgãos e, enfim, toda essa massa de contribuições que tem acontecido. Nós, pelo Programa de Logística Reversa, junto ao ILOG, que é um parceiro nosso para a execução do programa, também auxiliamos as cooperativas de catadores, tanto com EPIs, né, para proteção individual, como com informação também, né, cartazes, orientações bastante direcionadas para a atuação deles. Então, por um lado, disparou vários serviços, né, ensino à distância, saúde, entretenimento, e a gente observou uma queda enorme em outros setores eletrodomésticos, produtos de beleza, roupas, beleza, academia de ginástica, gráficas, né? Então, as indústrias de papel, elas são fornecedoras, né, de gráficas, e elas, enfim, deixaram de demandar esse produto. Então, o setor de embalagens de papel, especificamente, tem sentido muito a flutuação, para algumas indústrias de forma positiva, por ter aumentado a demanda, mas para a grande maioria, com uma grande preocupação por sofrer tanto com a variação, né, de outros setores que ela compõe. Então, essa é a reflexão que a gente quer gerar, não só para o setor de papel e celulose, mas de uma forma mais ampla mesmo, pensando em embalagens, o que ela representa para a sociedade, como ela está interligada com diversos outros setores, não só como um elo final ou inicial, mas intermediário, né? A gente compõe uma grande rede e é um serviço essencial. E, nesse sentido, as associações nacionais, né, a BPO, Associação Brasileira de Papelão Ondulado, Indústria Brasileira de Árvores, IBA, e a ANAP, Associação Nacional dos Aparistas, também tem feito reivindicações, apelos, evidenciando a importância da embalagem como um serviço essencial. Também houve uma dificuldade de evidenciar quais eram os serviços essenciais, né? A gente pensa num setor sem pensar o quantos outros elos sustentam esse setor. Então, a falta de insumos químicos, de embalagens para transporte, para armazenamento, foi muito relatada pelos setores considerados primordiais, né? Então, os próprios outros elos acabaram evidenciando também essa relevância. E agora também, para trazer um pouquinho da reflexão jurídica sobre isso tudo, vou passar a palavra para o Dr. Alessandro Panassolo, do escritório De Paolo e Panassolo, para que possa também trazer suas contribuições. Muito obrigado, Ângela. Fiquei muito feliz hoje de estar escutando um pouco, né, a experiência da Leila. Oportunamente quero ter a oportunidade, depois que tudo isso passar, de fazer uma visita também para conhecer um pouco esse lado dos catadores, um pouco da experiência da prefeitura, né, a experiência do dia a dia
de mediar essa relação com eles, contribuir, ajudar, dar formação adequada e, acima de tudo, promover renda para que eles possam realmente continuar a atividade deles. E, sem dúvida nenhuma, são atores importantes também, né, Marcos, para que os outros atores que estão nessa cadeia possam também continuar a sua atividade. Aqui o escritório está trabalhando com a questão de reciclagem, logística reversa desde 2015, 2014. Começamos lá com o seu Rômio, né, o presidente Rômio lá no Sincabima, que também é um parceiro nosso, que ajudou aqui na divulgação, justamente em cima dos acordos setoriais, termos de compromissos, as tratativas que foram feitas no estado do Paraná, justamente relacionado à questão da logística reversa. E hoje, Marcos, Leila e Ângela, olhando todo esse cenário, principalmente nesse ano, de coleta, do mercado, como o mercado está se movimentando, está mudando, né? Da queda de volume, da coleta e da qualidade também desse material, porque isso também vai impactar, né, toda o redesenho da nossa atividade, né? Essa nova forma de consumo, como a Leila falou, dos plásticos, das pessoas consumindo mais em casa, fazendo a sua comida, né? Você acaba perdendo todo aquele referencial de números que você tinha construído, por exemplo, para manter metas, manter um cronograma de uma obrigação legal assumida com o poder público. Então, veja, a primeira reflexão que eu quero trazer para os nossos ouvintes, agradecendo a presença de todos aqui, a oportunidade de poder falar, é que nós vamos ter que fazer uma ressignificância do nosso negócio, né? Uma ressignificância da nossa atividade e procurar, evidentemente, olhar esse novo cenário de consumo, de coleta, de produtos que estão chegando no mercado para poder, inclusive, olhar os compromissos assumidos com o poder público para ver se é possível cumprir de forma integral ou se é necessário fazer revisão, inclusive, desses termos, desses acordos que foram firmados. Eu quero dar um exemplo para vocês. São Paulo, por exemplo, baniu, né? Ontem eu assisti uma live de São Paulo, do pessoal que envolve lá toda a parte de catadores, logística reversa, e o Fabrício Soller falou, inclusive, durante a fala dele, que São Paulo, né, tinha banido o pratinho, o copinho de uso público, né? E, claro, dentro do movimento de promover exatamente uma melhora no consumo e na qualidade, na diminuição do plástico. Mas percebam, agora, por conta de toda essa realidade, de todo esse novo cenário, quanto plástico nós estamos consumindo? Veja como é interessante. A ponto do TJ ter que revisar a sua decisão e voltar e permitir que as pessoas possam utilizar novamente, até por uma questão de saúde, né, pública, né, os copinhos, os pratinhos de plásticos. Então, veja, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo revisitou a sua decisão e, considerando esse cenário, mudou o entendimento. Então, isso é uma primeira sinalização. A CETESB também, isso já está público no site, também revisou as suas decisões, principalmente no relatório anual de entrega, né, do sistema de logística reversa. Por quê? Porque, de fato, nós não conseguimos dar conta, nem cumprir o compromisso, e, ao mesmo tempo, às vezes, produzir esses relatórios, principalmente nesse período de pandemia, né, de período de ajuste, de adaptação. Então, todo esse mercado de coleta seletiva, de triagem, de reciclagem e de tratativa com o poder público está tendo uma ressignificância. Por isso que é importante, Leila, você estar aqui hoje, e tanto outros atores, né, também da prefeitura, do licenciamento ambiental, quem cuida, por exemplo, dos próprios compromissos assumidos perante o órgão público, né, entender que é necessário ter razoabilidade, de ter capacidade de mediar, de ajustar, inclusive, para que a gente possa justamente, ao mesmo tempo, manter o nosso negócio, viabilizar o negócio do ponto de vista financeiro e, acima de tudo, manter a cadeia compartilhada da logística reversa e da reciclagem. Tem um ponto positivo de tudo isso. Talvez a economia circular ganhe mais força. E essa economia só linear, que a gente está há muitos e muitos anos, né, 2, 3 séculos aí vivendo, possa mudar. E a gente possa ganhar força. E possa também ganhar força o que a gente, né, o ecodesign, né, você ter novas formas de se reinventar nesse período, inclusive dos produtos, da embalagem, né, Marco? Vocês que têm uma vida, né,
focado nisso. Acho que também é uma oportunidade para a gente pensar sobre esse tema. Mas também me preocupa um pouco, Ângela, os investimentos que as empresas fizeram, justamente para cumprir as suas obrigações, as suas metas, para receber esse material, para dar cabo, inclusive, ao cumprimento de uma obrigação firmada num termo de compromisso ou num acordo setorial. A exemplo de outras áreas, por exemplo, condicionantes de licenciamento ambiental de indústrias, o próprio órgão ambiental vai revisitar tudo isso. É claro que serviços essenciais, obrigações essenciais não podem deixar de ser cumpridas, mas, da mesma forma como vai ser revisitado isso do ponto de vista de licenciamento ambiental, eu acredito que a médio prazo ou a curto prazo, a gente comece a ter uma tratativa com o poder público para possibilitar um rearranjo desses compromissos assumidos. É bem verdade que, do ponto de vista federal, isso não tem nada ainda, né? Existe, por exemplo, em São Paulo, esse é o primeiro movimento, que é possível flexibilizar metas e compromissos assumidos, desde que a empresa ou a cadeia como um toda mantenha uma parceria franca e aberta com os catadores, com o ator social. Por quê? Porque, de fato, né, eu não posso cumprir uma meta, ou vou deixar de cumprir de forma integral, mas isso, de fato, vai abalar outros atores, né, importantes, e principalmente esse ator social, que muito bem a Leila falou, que são mais de 600 pessoas envolvidas. Então, é possível flexibilizar isso? É possível, desde que você mantenha também os compromissos de investimentos, não dos mesmos termos que foram assinados, por exemplo, em termos de compromissos e acordos setoriais, mas que você continue de forma atual e também permanente essa relação com os atores sociais. Então, Marcos, eu estava escutando tudo que você falou, e é bem verdade, isso vai ter um próprio redicionamento, né, da indústria, né? A indústria vai pensar de uma forma diferente, vai agir de uma forma diferente, vai encontrar novos mercados, até porque, pessoal, veja, um outro detalhe importante também que eu tenho percebido, né, essas disrupções logísticas, né, esses fechamentos dos estados. Vamos imaginar, nós temos aqui um cliente muito querido no nosso escritório, que é a Tecnotan, que faz justamente a reforma de tambores metálicos. Ela capta esses tambores usados em São Paulo, em Minas Gerais, no Goiás, no Rio Grande do Sul. E quando você fecha essa fronteira, você acaba também diminuindo a entrada desse produto. E isso impacta diretamente lá no dia a dia da produção, né, no atendimento às famílias que são envolvidas na indústria, mas também em compromissos assumidos com o poder público. Então, tudo isso, né, a gente tem que pensar também como vai tratar, né, esse fechamento dos estados, esses lockdowns que estão acontecendo nos municípios. Nós temos ainda um período de enfrentamento muito forte. O próprio secretário de Saúde falou que o pico no estado do Paraná vai acontecer agora no começo de junho. Então, eu acredito que esse estado, do jeito que está, de emergência, vai até agosto, setembro, sem dúvida nenhuma. E, a partir dali, nós vamos começar a se reinventar. Outro ponto também que eu gostaria de deixar como reflexão é que agora é um momento muito importante para a gente revisitar, Ângela, os incentivos fiscais. Veja, o governo federal está fazendo publicando diversos instrumentos de ordem tributária para poder salvaguardar as indústrias, as empresas de modo geral. Por que nós não pensamos agora também como, para salvar o nosso setor, para salvar a indústria da reciclagem, a gente volta com esse apontamento relacionado aos incentivos fiscais tão importantes, né, fiscais, creditícios, econômicos, que podem também ser uma ferramenta, não é única, mas pode ser uma ferramenta que pode contribuir para que o setor possa também se reerguer nesse momento. Então, eu acho que era isso que eu queria fazer, esses apontamentos iniciais, e claro, quero deixar aí aberto também para as pessoas que estão participando, fazendo alguma pergunta para nós, um comentário da Leila, seu, né, do próprio Marcos, em relação ao que eu falei. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alessandro, novamente. Então, a gente vai começar agora com as perguntas que já tem no bate-papo, e fiquem à vontade também para continuar enviando perguntas. Vamos procurar responder a todos. Bom, então, nós temos aqui o Laércio Fornari, ele pergunta especificamente para a Leila, o Ecocidadão movimenta quantas toneladas de papelão mensalmente?
De papelão especificamente, eu vou te dizer papel e papelão, que a gente tem essa média, tá? Mas ele é aproximadamente 35% de toda a quantidade que vem do reciclável. Então, em torno de 2.000 toneladas que atualmente estão sendo entregues, em torno de 350, 400 quilos são toneladas são de papelão e papel. Mais ou menos essa média. Ele altera, né? Como eu falei, a medida a cada mês, não é bem a cada mês, vamos ser mais direto para a estação do ano, né? Dependendo da estação do ano, a quantidade utilizada é maior ou menor, mas é mais ou menos essa média. Certo. Agradeço aqui a presença do presidente da BETRE, Luiz Gonzaga Alves Pereira, que nos deu ali um oi, obrigada pela presença. Daniel Winicor, de uma empresa do setor de papel, pergunta: Marcos, por favor, informe onde tem excesso de aparas de papel. Preciso comprar. Daniel, né? Daniel, eu acho que, como eu coloquei ali, né, no começo da pandemia, muita coisa aconteceu, muita incerteza. Algumas fábricas fecharam as portas, né? A gente tem na região metropolitana aqui algumas delas. E é claro que a parte de papel, principalmente, depende do tipo de papel que você queira comprar, a demanda até aumentou. É o caso da para de papel branco, por exemplo. O pico de vendas de papel higiênico no mês de março foi absurdo. Nós tivemos aí um incremento acima de 20%. Tudo que é gerado hoje de papel branco, basicamente, é para a fábrica de papel tissue, né? Mas alguns materiais, como cartões, materiais um pouco mais complexos, né? Como cartões plastificados, cartões metalizados, que são utilizados em embalagens de medicamentos, embalagens de cosméticos, que também tem uma geração grande desse tipo de material. Esses materiais ficaram, sim, um pouco mais encalhados. Volto a frisar, como eu disse, hoje já está voltando à normalidade de recebimento, né? É claro que as demandas caíram, as vendas caíram, e isso também gera um pouco menos de apara e, consequentemente, também a produção deles, das fábricas, também diminuiu. Mas aconteceu, sim, no começo do mês, final do mês de abril, mas para alguns materiais, Daniel, não todos, né? A parte de papel branco realmente teve um incremento e está sinalizando, sim, um aumento de preço para os próximos dias e meses que virão aí. Isso tudo realmente devido à demanda desse material, que é um item de higiene, que a tendência de que isso venha a diminuir drasticamente não é uma situação muito normal, né? As pessoas precisam desse item e não é por crise econômica que venha a deixar de usar. Pode até diminuir, mas o deixar totalmente de usar seria mais a troca de marcas ou ir para uma marca mais barata e deixar de consumir aquela marca que ele está acostumado a utilizar, mas para algum movimento o material vai. Alguns materiais, como eu disse, então, tiveram sim um período aí de falta de compradores, né, por estarem com fábricas fechadas, mas são itens específicos, Daniel. Desculpe se eu não fiquei claro da explanação. Só contribuindo aqui rapidamente, o papel tissue, para quem porventura não conhece essa denominação, é o higiênico sanitário, né? Então, o aumento da demanda, obviamente, pela euforia que gerou ali o início da pandemia. Com certeza. E houve esse pico, as fábricas usaram os estoques que haviam guardados, né? Outra coisa que contribui também para esse tipo um pouco mais de procura é o aumento do dólar e, consequentemente, em valores nominais em dólar, a celulose vem subindo e isso também aumenta um pouco a procura desse tipo de material, principalmente para esse item de papel higiênico, né? Então, a gente realmente vê uma sinalização positiva na questão de preço. Isso para a Leila também vai ter um impacto, acredito que em breve, porque ela gera esse tipo de papel. O papel é gerado em algumas residências, é um menor volume desse tipo de papel, provavelmente tem, o maior volume é papelão, mas a gente vê que esse mercado, sim, tem
não parou, não, de certa forma não parou, mas os preços estão aumentando. Alguns itens realmente estão aí com uma demanda bem menor de consumo, né? Leila, deixa eu te fazer uma pergunta para quem entrou agora ou entrou no meio da nossa conversa, no bate-papo aqui virtual. A coleta seletiva em Curitiba está funcionando de forma normal, é isso, né? Isso, a coleta seletiva está normal. Na realidade, todo o trabalho do Departamento de Limpeza Pública, a coleta do lixo tóxico, a coleta seletiva, a coleta do lixo domiciliar, está tudo normal. Não alterou nada, não parou em nenhum momento. Eu te pergunto isso porque em alguns estados, exemplo de São Paulo, por exemplo, a própria ABS, né, que é a Associação Brasileira de Energia Sanitária, né, Engenharia Sanitária, e o MP estão estudando, inclusive, porque lá foi suspenso a coleta seletiva, depois retomou, e estão estudando formas, inclusive, Isso, não, a princípio, não vai acontecer no Paraná, né? A orientação é que se mantém de forma normal, é isso? Aqui em Curitiba, o que a gente tem as informações, é para acontecer tudo normalmente, não é para interromper nenhum desses serviços. A única coisa da coleta seletiva que nós interrompemos é a coleta de material reciclável dos hospitais. Então, onde coletava de hospitais, unidade de saúde, essa foi interrompida, porque pelo risco realmente, né, apesar que tem alguns hospitais que separam de uma forma excelente, vê um material muito bom, mas, né, infelizmente, a gente teve que cancelar para evitar, né, algum risco. A gente achou mais prudente. Legal, obrigada, gente. O Laércio, então, Fornari complementa o apontamento do Daniel, colocando, né, a falta de aparelho de papel e, inclusive, com um acréscimo de preço de 20% a 30%. Novamente, né, é muito específico de cada tipo de aparelho de papel, né, e do que cada fabricante utiliza na composição do seu produto. Então, como flutuou muito a oferta, a demanda e diversos serviços desregulados, então isso afetou de diversas maneiras cada um dos segmentos. E com certeza também o volume que você está manipulando, né? Quando a gente fala de volume de 20, 30, 50 toneladas, você tem um certo mercado comprador. Quando nós movimentamos aqui 10 mil toneladas de papel, você tem que ter fornecedores aptos a absorver todo esse item, né? E isso às vezes, que o material teve uma certa parada, é justamente de acordo com o volume, né? Você tem um volume muito grande de colocação de material, fábricas grandes absorvendo isso, e essa incerteza que ocasionou logo no começo fez com que algumas fábricas simplesmente deixa eu entender o que está acontecendo e depois eu vou analisar o que eu vou fazer. Então, volto à pergunta do Daniel. Muitas vezes, Daniel, depende muito do volume que você trata, do que você manipula, isso tudo vai ter um impacto no teu negócio. Quando o negócio tem um volume menor, às vezes a colocação é muito mais fácil, com fábricas menores, né, e tudo mais. A gente trata com grandes fábricas de papel, com cotas de entrega, e essas cotas, como eu disse, no mês de março, aqui para o nosso grupo, nós atingimos aí 15% acima da média normal do momento. Então, consequentemente, o volume de entrada de material foi muito maior para gerar esse faturamento. E você pega um mês com fábricas paradas, ainda com uma incerteza do que vem pela frente, com certeza você tem uma queda de volume a ser comprado, e isso impactou, como eu disse, no nosso grupo, né? A nossa visão de negócio, o que acontece com a gente, né? Então, só para complementar a questão do Daniel. Somado a isso, bem colocado aqui pelo Maurici Cauano no chat também, sobre o decreto 4626 do governo do estado do Paraná, que decretou agora a situação de emergência hídrica pelo período de 180 dias, né, devido à redução do volume de água disponível, né, como efeito aí da grande estiagem que a gente vem passando.
Então, com isso fica priorizado o abastecimento público, a possibilidade de rodízio de abastecimento e possibilidade de restrição da vazão outorgada, né? Então, isso ainda pode impactar no setor industrial de papel, que é tão dependente da água, Com né? certeza. Tem como um dos principais Insumos. Então, ainda essa questão crítica, né, da falta de chuvas e que pode ainda levar um impacto para o setor de papel, de embalagens. Ô, Ângela, agradecer, né, a presença do Cauano, nosso parceiro incondicional, sempre está conosco, e é uma fera, né, conhece muito desse tema e de tantos outros. Muito obrigado, Cauano, aí, pela sua presença, nos honra muito. Como é que as entidades nacionais, você que acompanha, Ângela, estão percebendo isso, todo esse enfrentamento, toda essa crise, né, que nós estamos vivendo, apesar do Marcos falar que no primeiro momento, em março, foi bom, mas agora está retraindo. Na Europa também está na mesma situação. Vocês têm acompanhado lá que eles estão já pós-pandemia, ou em alguns países já está passando um pouco, né, a curva está achatando. Essa realidade também está acontecendo. Te pergunto isso porque ontem nós falamos, né, sobre os eventos que sempre eram realizados, que vai muito papel, né, a indústria gráfica muito viva nesse sentido. Enfim, como mudou tudo, né? Hoje você não tem mais eventos, você não tem mais festa, você não tem mais nenhum encontro possível que possa usar, de fato, o papel, né? Então, isso é um cenário mundial também? As entidades estão acompanhando isso para ver os reflexos aqui que vão chegar no Brasil? Bom, tem questões bastante relacionadas, né, com os produtos que vêm de fora, que estão sendo importados, né, principalmente o cuidado para que não haja prevalência desses produtos em cima da produção nacional. Como está sendo a retomada para esses países, infelizmente não sei dizer, até porque eles estão também começando, né, a retomar. E a gente aqui em pleno impacto, né, acontecendo e acompanhando tudo isso que muda a cada dia, né, legislação, enfim, decretos trabalhistas, medidas emergenciais. Então, a velocidade com que tudo tem acontecendo, com que tudo vem acontecendo, é muito Forte, né? Tá muito acelerada, né? E até aqui no chat tem uma questão, né, da demora das entidades em fazer esse manifesto, né, da embalagem, né, da essencialidade das cooperativas, do trabalho das cooperativas para o setor industrial, né, para as indústrias de papel, mas acredito também muito motivada por isso. A gente não teve tempo de criar esse cenário, a gente vem reagindo a tudo isso, né? Então, você está numa posição de reação, é sempre um sentimento de atraso, né? De estamos correndo atrás do tempo, né? Não estávamos preparados para isso. Mas o que eu vejo é que realmente há movimento das entidades nacionais, estaduais, inclusive nas diversas esferas, né, tanto governamental quanto empresarial, e a gente vê que todos estão muito engajados para que haja uma retomada saudável. Claro, a gente vai precisar repensar o nosso modelo de negócio, o nosso modelo, inclusive, de sociedade. E gostei muito da sua fala, doutor Alessandro, quando trouxe a economia circular como uma oportunidade, como um dos efeitos positivos do pós-crise. Eu acho que realmente essa crise leva com que todos esses atores repensem a sua forma de atuar, de fazer negócios e de existir na sociedade. Acho que fica muito claro a inter-relação que nós temos, né, que uma empresa não atua sozinha, né, ela depende de muitos outros elos, depende da natureza, depende da sociedade, né, depende a questão social dos catadores, tão delicada, né, o quanto ela é importante, né, a gente trazer, cuidar, ter outro olhar em cima de questões antigas. Então, é realmente uma oportunidade da gente fazer emergir a economia circular. É isso aí, eu acho que é um momento muito bom, né? Eu
Queria também dizer para vocês que eu e mais 4 amigos de São Paulo e do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, finalizamos hoje um guia prático para gestores ambientais pós-pandemia. E esse guia é justamente para poder orientar o gestor público ambiental, né, em relação a diversos temas. E um dos temas que nós também trabalhamos é a questão da logística reversa, né, de rever metas, cronogramas, de ter sensibilidade que a indústria vai mudar, vai se redirecionar, que você vai ter novas oportunidades e também grandes desafios para poder, inclusive, ter o seu produto colocado no mercado com qualidade e, ao mesmo tempo, com preço justo. Essa relação também de solidariedade com as pessoas, né, isso é muito significativo nesse momento atual, né? Nós aqui do escritório de Paula Panassoro, né, em especial o Leonardo, que tem uma atuação muito forte, a gente também está muito sensível a tudo isso. Fizemos uma doação, né, ao Hospital de Clínicas no valor de R$100 mil, para justamente ajudar nesse período de pandemia. Fizemos uma outra doação de R$15 mil também para a Cúria, né, via os irmãos maristas, para justamente ajudar as pessoas que estão em grande dificuldade, justamente porque estamos sensíveis a tudo isso. E eu acho que esse é o caminho. E o nosso bate-papo cumpre esse objetivo, né? Claro, nós não temos soluções prontas, isso não é um produto de prateleira. A gente vai construir isso, vai desenvolver, vai reaprender e, com certeza, com razoabilidade, com ponderação, com parcimônia, com muita capacidade de mediação e, acima de tudo, com o coração aberto, a gente vai voltar a crescer. No texto que eu escrevi, nesse Guia de Gestores Ambientais, eu coloquei que, em síntese, ninguém será o mesmo após a pandemia. Diante desse contexto, né, de ruptura global, diário, inclusive, de adaptações diárias, surge a oportunidade de fazermos diferente e superarmos essa crise com planos e métodos capazes de transformar o nosso presente e o nosso futuro. Acho que é isso, né, Angela? A gente cumpre o nosso objetivo, 1 hora e pouquinho. Já estou falando aqui a minha fala final, agradecendo muito o trabalho da Leila, desejando a ela muito boa sorte, que ela consiga realmente superar os grandes desafios aí desses atores sociais tão importantes e pessoas tão simples que precisam de muito apoio. Então, nós estamos aqui na torcida e no apoio do que for possível. Marcos, da mesma forma, a gente quer também agradecer e te desejar muito boa sorte no teu negócio e que você possa contribuir para outras empresas com a tua experiência de negócio, financeira, econômico, essa visão de mercado, né, Angela? Acho que essa live serve para isso também. Quantas pessoas estão aí desamparadas, né, do ponto de vista de cenário? E você hoje trouxe uma luz nesse túnel que ainda não está tão claro, né? Tem um caminho a ser percorrido e, com certeza, isso vai contribuir muito com, né, o nosso trabalho, o trabalho de todos. E, Ângela, você sempre, sou teu fã, você sabe disso, né? Gosto muito do teu trabalho, você é vocacionada, é uma professora nata, tem uma capacidade extraordinária de falar. E eu queria agradecer muito também, mais uma vez, de estar junto com você e com o Simpacel, com o nosso presidente Rui, que são bons amigos e o escritório que está sempre à disposição. Muito obrigado. Eu quem agradeço. A parceria está viva, está em plena atividade. Acredito que daqui a gente ainda vai fazer outros encontros que deem continuidade para tudo isso que a gente levantou hoje. Preciso ainda colocar uma questão do nosso presidente, Rui Gerson Brandt. Leila, direcionado para a Leila. Qual é o legado pós-pandemia para os catadores que hoje passam a adotar procedimentos exigidos ou recomendados? Então, hoje a gente vê o quão importante esse cuidado todo que eles têm na triagem, né, do resíduo, combina também com a pergunta que foi feita pelo Etmo Ferreira, de qual é a orientação, né, para iniciar um novo modelo de triagem e classificação, tendo em vista o fechamento de algumas cooperativas devido à periculosidade. Então, qual seria o legado para as cooperativas? Olha, eu acho assim, eu sou até suspeita para falar, porque realmente eu adoro, né, o trabalho que eu faço. Eu literalmente acho os meus catadores uns fofos, alguns mais pimentinha, claro, mas eu acho assim, que o trabalho que eles fazem, já faziam antes da pandemia e pós-pandemia, além de ser muito importante para a cidade, além de deixar assim, essa garra que eles estão demonstrando, e mesmo que precise, né, da questão da renda, como todos nós, né, trabalhando, e eles
que é um trabalho diretamente que ele é só estando lá para poder, né, ter a sua renda. Hoje eu acho assim, o que os cidadãos, que os catadores podem deixar mesmo é essa força mesmo de vontade de trabalhar, de estar junto. E uma coisa assim que tem que me mostrado muito nas associações. A gente sabe que cada associação tem seu jeito de trabalhar, tem a sua realidade local. Alguns são mais dinâmicos, outros são mais tranquilos para trabalhar, cada um do seu jeitinho. Mas uma coisa que me marcou muito agora durante a pandemia foi que eles, de certa forma, parece que se uniram mais ainda, em função de quando tem que ajudar ou fazer uma orientação ou fazer uma informação para um, já fazem para todos. Eles têm o grupo, né, deles, do WhatsApp, onde a gente está, e quando um passa uma informação, eles passam já para todos mesmo. Então, é preocupação entre todos eles. Isso, para mim, eu acho que assim, é um marco, né, que realmente essa pandemia trouxe como ponto positivo, porque a gente sabe que não só a sociedade, mas como o trabalho deles, existe a questão também de correr atrás da competição, mas também precisa da união, né? E precisa dessa união, desse apoio, desse carinho, o carinho que vocês mesmo da Simpacel, os cartazes que vocês nos mandaram, são cartazes que eles não são exclusivamente para explicar assim, não, olha, o cuidado com a pandemia em relação a trabalhar com os resíduos, não. São cartazes que foram muito importantes para eles, eu escutei fala deles nisso, porque está falando enquanto pessoas, como família, né, que o cuidado que ele tem que ter na casa quando ele pega um ônibus, né, que ele está orientando. Então, são várias questões que abordam esses cartazes e que muitas vezes eles estão no dia a dia ali correndo, mas não estão se ligando que eles também são chefes de família, que eles também estão se deslocando para lá e para cá. Então, foi super importante. Eu acho que o que mais assim marca assim, em relação às associações é isso, que eu espero que não precise ter né, nenhuma dessas pandemias, um motivo ruim para que eles cada vez se unam mais, porque a gente sabe que tem catadores que muitas vezes acabam entrando num ritmo de competição, e a gente sempre fala isso para eles, principalmente depois do credenciamento, onde nós tínhamos 22 associações e passamos a ter 40. E para nós, prefeitura, são 40 trabalhadores que estão almejando melhorar cada vez mais a sua vida e ajudar a cidade. Então, acho que é isso. Esse queria só recado, aproveitar Leila. também. Eu queria só agradecer também ao Marcos, também da KWM, pelas doações que fizeram, que assim foram inúmeras mesmo para a prefeitura e que atenderam inúmeros hospitais. Então, não foi diretamente aos catadores, mas catadores ou nós mesmos somos clientes, né? Agora ou em qualquer momento desses hospitais que eles estão nos ajudando também. Tá? Então, obrigada a todos. Obrigado. Obrigada a todas. Acho que o recado da Leila serve para todos nós, inclusive, né? Vamos nos unir. Aqui a gente evidencia a importância de cada um de nós, né, agindo proativamente, de uma forma positiva, e é dessa forma que a gente vai encontrar soluções e vai superar esse momento difícil que estamos passando. Obrigada novamente, doutor Panassolo, Marcos, Leila e todos os envolvidos dos bastidores, todo mundo que assistiu a gente. Muito obrigada, e caso queiram se comunicar conosco após esse encontro, estamos à disposição também nos nossos sites, nossos contatos todos estão relacionados, e obrigada a todos. Ângela, só para finalizar e terminar também com o meu agradecimento, eu acho que, complementando esse legado que a Leila comentou, eu acho que, falando pessoalmente, eu acho que o maior legado que eu estou levando disso tudo é uma união familiar. A gente, no dia a dia, na correria, a gente atropela muitas vezes as questões de filhos e família que a gente tem, esposo e tudo mais. Eu acho que o que esse isolamento veio mostrar para a gente que tem coisas importantes fora o trabalho. E
e que o trabalho, e o ritmo que a gente estava impondo, ele pode ser um ritmo um pouco menor e com objetivos e concretizações bem maiores. Eu tenho percebido de pessoas à minha volta um ritmo de trabalho muito superior e com tempo muito menor, sabe? Como eu falei, pessoas que estão em home office, pessoas alternando dia sim, dia não, estão entregando mais do que entregavam antigamente. Tempo e às vezes do lado do seu familiar. Então, eu acho que o legado que vem para nós realmente é esse, é uma união, uma solidariedade que a gente tem visto de vários setores, de várias pessoas, né? Essa questão de talvez viver com menos, com mais simplicidade, aí aborda questões de ecodesign, como o Panassolo comentou, são situações que a gente vai ter que se reinventar de uma forma talvez mais simples e enxergar que isso traz mais felicidade e mais sustentabilidade e acaba a união de todo mundo tendo o seu negócio, o seu trabalho e sua felicidade, né? Eu acho que foi uma situação que eu absorvi disso e vai ser muito interessante daqui para frente, na hora que eu estabelecer todas as normalidades do negócio, né? É lógico que vai existir as reduções, mas nós vamos ter que se adequar e vão surgir outras oportunidades para aqueles que, infelizmente, estão fora do mercado de trabalho neste momento, né? Mas agradeço a todos, né? Muito obrigado. Qualquer maiores informações, por favor, encaminhe para a Ângela, ela vai nos passar todos os questionamentos e eu terei o maior prazer em respondê-los aí. E fico à disposição de todos. Com certeza. Então, encerramos por aqui. Obrigada a todos e nos vemos em breve. Deixamos o nosso canal disponível no bate-papo.